Salve galera, sejam todos bem-vindos ao CAS Basquete. Como vocês sabem, aqui o basquete não para. E desembora para mais um vídeo, pessoal. Olha, eu trago aqui uma análise detalhada do Detroit Pistons. O Detroit Pistons, mano, está vivendo um de seus melhores momentos nos últimos 15 anos. Eu não vejo isso desde a temporada 2008-2009, se eu não me engano, né? Me faz lembrar até aqueles momentos de 2004, 2003, com Tyshawn Prince, com o Chance Billups também, com Ben Wallace, com o próprio Rashid Wallace também. Mano, foi um Detroit Pistons extremamente físico, extremamente dominante e bateram aí de frente com grandes franquias históricas como o Los Angeles Lakers, como também o San Antonio Spurs. Enfim, vamos para a realidade atual, com os pés no chão. Olha, o Detroit Pistons atualmente está com um recorde de 45 vitórias e 15 derrotas. Já superaram de longe a temporada passada, o recorde da temporada passada, que era de, deixa só confirmar aqui, olha, o recorde da temporada passada era de 44 vitórias e 38 derrotas. Eles terminaram na sexta posição, se classificaram para os playoffs, pegaram o embalado New York Knicks e tomaram quase que uma varrida de 4-2, foram eliminados logo no primeiro round, em 6 jogos, e foram logo para casa. Eles já estavam em ascensão naquela época e já mostraram, desde aquele tempo, um vislumbre daquilo que seria um futuro próximo, que nós estamos vivendo agora, liderados por Cade Cunningham, que está sendo cotado, aí está disputando o prêmio de MVP e o cara tá voando, tá crescendo muito. Mano, quem viu e quem vê, né, a evolução, a exceção do Cade Cunningham desde a temporada 2022, 2023, até existe um vídeo ali no YouTube, na internet, por ali, em que ele, enfim, estava lamentando aquela sequência desastrosa. Não é a pior temporada do Detroit Pistons, que tomou mais de 65 derrotas e só conseguiu uns míseros, tipo, 20 e pouco vitórias. Enfim, ele desolado naquela entrevista, e o ver agora é uma reviravolta interessante. É isso que eu gosto do basquete. Basquete é uma filosofia que trabalha o nosso corpo e a nossa mente, tal como qualquer modalidade, tal como qualquer esporte, né? Estimula a disciplina, estimula muitos outros potenciais não revelados em nós e também muitas qualidades em nós. Resiliência é uma delas, estava me esquecendo. Olha, pessoal, o Detroit Pistons já apareceu várias vezes em playoffs. Foram praticamente 43 aparições em playoffs, tem 3 campeonatos e, conforme eu disse, vive o seu melhor momento. Mas surge a grande questão: será que o Detroit Pistons está preparado para ser campeão novamente da NBA nesta temporada? Me diz aí. Me diz aí você, será que o Detroit Pistons, na sua opinião, seja sincero, na sua opinião, está preparado para ser campeão, primeiro da sua conferência e depois da NBA? Isso me faz lembrar, me faz ter um déjà vu, simplesmente com o OKC. O OKC também estava nessa vibe, bateu na rocha na primeira tentativa, na segunda tentativa, foi para a terceira e depois conseguiu então furar a bolha e convenceu todo mundo, inclusive me convenceu também, porque eu não estava convencido ainda de que o OKC iria ser campeão. Por quê? Olha, sempre batia na rocha, sempre faltava alguma coisa ali, sabe? Olha, você sente que está faltando alguma coisa. Tipo, eles têm quase tudo, exceto aquilo. E faltava experiência, cara. Então eles adicionaram jogadores interessantes como Caruso, como Hartenstein, jogadores que já
tem uma certa experiência em termos de playoffs, jogos decisivos, sabe? É ali onde você realmente onde você realmente sente aquela pressão e sente que está preparado para superar essa pressão. E eles superaram essa pressão diante de adversários tão gigantes e tão bem preparados fisicamente, tecnicamente e mentalmente. É isso que está acontecendo também com o Detroit Pistons, gente. O Detroit Pistons atualmente está com um elenco muito bom, liderados pelo Cunningham, pelo K de Cunningham, o motor do Detroit Pistons. Jalen Duren está ali pegando os rebotes, liderando a franquia em termos de rebotes, e eles contam com a experiência do Isaiah Stewart, mas é um cara que não tem muita experiência em playoffs. Não me lembro desse cara ter disputado playoffs, cara. Se eu estou aí errado, por favor, escreva aí no comentário se eu estou errado e me digam que ele já disputou playoffs, né? Então, é uma equipe que não tem experiência em playoffs. Olha para os jogadores. Tem aí o Tobias Harris, né? É um cara que tem experiência em playoffs? Tem. Mas eu acho que é um dos poucos que está aí. Tem também o Duncan Robinson, também experiente em playoffs, disputou várias séries de playoffs com o Miami Heat na altura, quando ele estava muito bem aí, um cara experiente em bolas de 3, mas eu acho que é só isso, cara. É só isso. Detroit Pistons falta experiência, tal como o OKC me faltava experiência também, está faltando Detroit Pistons. Acredito que eles estão trilhando o mesmo caminho, juventude, força, agressividade, domínio de garrafão, tanto na defesa como no ataque. E tem um armador fenomenal, jovem também, em ascensão. Olha, é praticamente um roteiro que a gente já viu, e é isso que está faltando no Detroit Pistons. Eu não acho que eles serão campeões da sua conferência, e quanto mais pensar em serem campeões da NBA. Não, isso não passa pela minha cabeça. Eles estão muito fortes, cresceram bastante. Olha para o Basketball Reference, vai lá, dá uma olhada e você vai ver que praticamente os recordes todos aumentaram de percentagem de vitórias, baixa percentagem de derrotas, percentagens de pontos cedidos, pontos convertidos. É isso aí, pessoal. Olha, o Detroit Pistons está muito bem, mas na minha opinião não será campeão tanto da sua conferência como campeão da NBA. E espero muito que eu esteja errado. Eu gosto muito quando eu falo isso e depois quebro a cara, porque isso me traz realmente muito mais experiência e gosto de analisar todos esses detalhes. Então, se a gente olhar para a sua conferência, eles possuem 3 adversários diretos que vão brigar. Se o Detroit Pistons superar esses 3 adversários, será campeão. Boston Celtics, super embalado. Cleveland Cavaliers e o New York Knicks. Todas essas franquias possuem um elenco misto, mas na maioria possuem jogadores experientes, jogadores que já vêm de anos e anos disputando playoffs, que já aguentam pressão, já aguentaram pressões grandes, entendeu? Então, o lado positivo do Detroit Pistons é que os caras têm um bom retrospecto. Nesta atual temporada, eles têm um bom retrospecto com relação a esses adversários, essas 3 franquias. O retrospecto é totalmente positivo. Eles possuem 6 vitórias e somente 3 derrotas. De 9 jogos disputados com esses 3 adversários diretos, os caras têm vantagem. Eu vou citar aqui alguns jogos, olha, principalmente com o Celtics e com o New York Knicks, né? Com o Celtics tem um certo equilíbrio, sabe? Tem um certo equilíbrio com o Celtics. Contra o Celtics, eles foram até agora um confronto de 3 jogos, né? 2 vitórias para o Pistons e 1 derrota para o
Celtics. Isso mesmo. Mas esses 3 jogos foram jogos que o placar foi decidido praticamente no final, a maioria dos jogos. Inclusive, houve um jogo em que teve um diferencial de 1 ponto só, que foi decidido em segundos, né? Foi uma vitória apertada do Pistons por 104-103. E o Pistons também tem um bom retrospecto de jogos dentro da sua arena. Isso é fundamental, né? Porque o jogo contra o Boston Celtics, que perdeu, foi de 117-114. Então, foi uma diferença também de 3 pontos. E o outro jogo, o Pistons venceu, que foi de 119-113. Então, tem um retrospecto positivo contra o Boston Celtics. 2 vitórias e 1 derrota. Contra o New York Knicks nem se fala. Contra o New York Knicks, venceu todos os jogos. Todos os jogos contra o New York Knicks, venceu. Venceu todos os jogos. Mano, deixa eu ver aqui até nos meus apontamentos. Olha, contra o New York Knicks, os caras venceram todos os jogos. Foram 2 jogos somente, então tem uma percentagem de 100%, um aproveitamento de 100%, né? Foi uma vitória de 118-180. Deu uma aula neste dia, neste jogo, o Pistons deu uma aula de como se defender diante do New York Knicks. 118-80. Foi uma lavada defensiva. E uma outra vitória também bastante, enfim, alarmante, assim, bastante convincente, foi de 126-111 em pleno MSG, Madison Square Garden. Foi uma vitória muito convincente. Então, eles estão a 2-0, né? E olha que foram eliminados por essa franquia. É evidente que a temporada regular, os jogos têm um peso diferente diante dos playoffs. Playoffs é tipo mata-mata da Champions League, sabe? Então, é entrar para vencer. É vencer ou é vencer. É claro que a tônica será diferente nos playoffs, mas pelo menos na temporada regular existe uma vantagem enorme do Detroit Pistons. Totalmente diferente. E contra o Cavs, eles perderam recentemente o último jogo contra o Cavs. O Cavs, sem Donovan Mitchell, venceu o jogo, né? Foi uma vitória do Cavs por 103-109. 4 pontos de diferença. Contra o Cavs, eles têm um equilíbrio, 2 vitórias e 2 derrotas. Então, tem esse equilíbrio ali, né? Venceu 116-95. O Cavs venceu esse jogo. Tem outro jogo que o Pistons venceu por 114-110. E tem a outra vitória ainda, do 122-119 do Pistons. Ou seja, são vitórias apertadas, né? E também derrotas apertadas. Isso mostra um certo equilíbrio do Detroit Pistons nesse confronto contra esses 3 candidatos. Olha, o Detroit Pistons tem tudo para ser o líder na temporada regular, mas só que nos playoffs a coisa vai pegar, vai ser diferente. Então é ali realmente onde a gente verá o nível, o grau de maturidade do Detroit Pistons. O Detroit Pistons precisa amadurecer. Quando amadurecer, irá ser campeão da sua conferência e da NBA. Isso é que falta, amadurecimento. Isso vem com experiência. Eles têm no elenco poucos jogadores experientes. São poucos jogadores experientes, não passa de 5 jogadores experientes, sabe? É uma garotada ainda. Então, pessoal, esse é um vídeo de análise, né, que eu trouxe aqui. Deixa aí o seu like, não se esqueça de deixar o seu like, que deixa esse canal muito mais ranqueado aí no YouTube, nessa plataforma, me ajuda aí a crescer no YouTube. Não se esqueça também de comentar, seu comentário é importante. Escreva aí o que você acha desse Detroit Pistons. Na sua opinião, vai superar a sua conferência nos playoffs, os 3 adversários, e será campeão da NBA? Você acha?
E não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, esse canal, com todas as pessoas que gostam de basquete, mano. Compartilhe esse conteúdo aí, hein? E não só, ok? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.